Oi, gente, como estão? Está no ar mais um episódio do Longe de Casa. Eu sou a Dani. E eu sou a Jana. E hoje nós vamos falar de um tema que dói, mas muita gente vive em silêncio, que são os relacionamentos que terminam durante ou após o processo de imigração. É outro daqueles temas, né, Jana, que a gente não vê muito nos canais sobre a vida no Canadá, sobre imigração, né? A Jana falou, acho que no primeiro ou no segundo episódio, que tem muito conteúdo da vida no exterior, né, com dica de passeio, como alugar casa, como abrir a conta em banco, como encontrar trabalho. Mas quando a gente fala de relacionamento, não é comum que a gente tenha muita experiência, né? Que a galera conte muito as experiências, mesmo porque geralmente não são tão boas, são traumáticas, né? E muita gente nem tá aberta ainda para discutir isso, né? Sim, verdade, Dani. No episódio de hoje, a gente abriu espaço, né, para falar sobre o amor e sobre o fim dele. Porque vamos combinar, né, que mudar de país acaba mudando tudo, inclusive os relacionamentos. Então, tem quem chega junto e acaba se separando no meio do caminho, ou chega junto e se separa assim que consegue pegar o piar. E tem os que continuam, né? Continuam juntos aí E tem e os que ficam continuam. anos e anos e anos e migram juntos e permanecem, né? Isso, então daqui a gente viu de tudo, né? E a gente vai começar a discutir o nosso tema de hoje, tem muito depoimento, tem muita coisa para falar. E vamos começar então falando da imigração com casais, né? Entre casais. O que acontece quando os casais imigram juntos? A gente sabe que a imigração ela é um terremoto emocional. A gente já falou aqui nos outros episódios o quão pesado é quando a gente migra, porque todos os sentimentos ficam ali à flor da pele, né? E além disso, muda tudo, muda a rotina, muda a identidade. A gente já discutiu isso também, né? Que a gente acaba se tornando outra pessoa, né? Os papéis sociais também mudam, né? O nosso status também. Lá no Brasil, às vezes, você tinha uma vida super confortável. Aqui você, né? O bicho pega e a gente sabe que quando os problemas financeiros começam, as coisas também desandam nos relacionamentos, né? Enfim, e às vezes o casal não aguenta, né, esse abalo. A gente discutiu aqui o rombo que isso faz, né, no nosso psicológico de forma individual, justamente por causa dessa mudança, né? Mas se tudo isso acontece individualmente, imagina quando a gente tá com um relacionamento que é recém-iniciado, porque muita gente, né, começa o relacionamento e já vem, né? Ou um relacionamento que tá capengando e aí a pessoa quer dar uma ajeitada e acaba, né, desandando de vez. Acha que vai ter salvação. Muitos casais, eles vêm com aquele sonho de reconstruir a vida. De repente, acha que mudar de ambiente, mudar de país, pode ser que salve aquilo que já vem aos tropeços. Só que aí vem um choque. Um dos dois acaba se adaptando mais rápido, ou o outro sente muito mais a perda, né? Porque quando a gente pensa em perder a rede de apoio acaba sendo muito mais sacrificante para a mulher do que para o homem. Então, né, essa balança desequilibra muito mais. E aí vem essa diferença de adaptação, os papéis de gênero que mudam. Muitas vezes a mulher ela é independente, mas vem pra cá e ela volta a ser dependente novamente Nossa, isso do pega marido. demais, hein, Jana? Pega muito. Isso a gente recebeu assim muitas mensagens em relação a isso. E o crescimento pessoal também que vem em ritmos diferentes. Geralmente quem entra no college primeiro tá ali reconstruindo a vida, enquanto o outro fica em stand-by só esperando que aquela pessoa se forme para que você finalmente possa, talvez, entrar num college ou ir atrás de uma profissão que faça mais sentido para você. Até a sorte ajuda nesse aspecto, Até a porque sorte dependendo ajuda. da área que de qual área você venha, às vezes você tem mais sorte que o seu parceiro. Às vezes seu parceiro, né, a gente sempre dá o exemplo da engenharia. Quem tem um parceiro engenheiro sabe que o engenheiro se dá super bem porque tem vaga para ele em tudo quanto é lugar. E aí, ao mesmo tempo, quem não é engenheiro, que tem uma outra posição, né, um outro tipo de profissão que não tem tanta demanda, acaba sofrendo um pouquinho mais. E isso pega também no relacionamento, né, Jana? Sim. Então, vem esse problema financeiro, essa parte profissional, sem contar que você começa a lidar com problemas que você não lidava mais no Brasil. Verdade. É uma língua nova, é você reaprender a comprar comida no supermercado, é você reaprender como é que você vai encher o bendito do pneu do carro, sabe? Sério. Então, são pequenas coisas que vai te estressar no dia a dia também, que vai aumentar essa carga, né? A gente recebeu até uma mensagem de uma seguidora. Vamos dar uma lidinha aqui. Ela contou a história dela aqui, a gente não vai dar o nome dela, que ela pediu pra não ser identificada, mas a gente vai ler o relato dela aqui. Você lê pra nós, Jana, o relato Isso. dela? Vamos chamá-la de o quê? Esquilinha Afrontosa? Esquilinha Afrontosa, do Canadá. Gente, a gente vai botar esses nomes, como a gente não vai identificar, e aí vocês já sabem, né? A pessoa que falou já sabe quem é. Então, a Esquilinha Afrontosa, vamos lá, que conta a história dela pra nós. Olha, foi a primeira vez que eu vi o pessoal, assim, correndo mesmo de se identificar, e a gente super entende, né? Porque Claro. foram muitas histórias, assim, pesadas, né? Sim. Então,
Vamos pelo menos dar um nome engraçado pra ver se tira um Deixar pouco dar uma desse, leveza, né, desse pra peso. vibe. Então, a Esquilinha Afrontosa, ela falou que ela chegou ao Canadá em 2018 com o marido e com filhos. Então, o plano era ele trabalhar e ela estudar por causa do inglês dela. Já havia acontecido algumas coisas chatas no Brasil em relação ao casamento. Ela tinha aquela ilusão de que tudo ia melhorar em terras estranhas. Pelo contrário, tudo se maximizou, pois pela primeira vez na vida ela ficou dependendo financeiramente somente dele. Não tinha nenhuma rede de apoio e isso ajudou a enxergar as atitudes dele, que até então ela não via no Brasil. A minha impressão é que no Brasil, a rede de apoio maquiava a ausência dele, suprimindo minhas vontades, suprimindo minhas necessidades nos momentos em que eu precisava. Assim, sem isso, eu fui capaz de ver nitidamente a ausência dele no relacionamento. Enfim, 3 meses depois da nossa chegada, eu estava separada. Por questões financeiras, mesmo estando separados, tivemos que morar juntos por alguns meses. Ai, gente. E, gente, a gente vai falar muito disso, porque disso. isso já aconteceu com vários outros casais. Sim, relatos vários desse tipo aqui também. Foi super desgastante e depois de 3 meses, apesar dele não aceitar a separação, ele já estava com outra. É mole? Ai, gente, olha, é demais, né? Obrigada, nossa queridíssima Esquilinha Afrontosa. O nome a gente colocou com todo o amor, tá? É pra gente fazer um pouco de humor aqui nessa situação que é tão trágica e realmente para os fortes mesmo, né? Não é fácil. Quer dizer, o casamento já tava capengando ali, né? E você vê que às vezes não é nem o amor que termina, é o modelo antigo da relação mesmo. Ela percebeu ali que a rede de apoio, né? Ela fala que a rede de apoio meio que maquiava aquilo, né? As atitudes verdadeiras dele. É verdade, a gente às vezes só enxerga o que a pessoa realmente é quando vem aquele turbilhão de problemas no processo de migração mesmo, né? Essa questão dos papéis de gênero que mudam, ela é muito complicada, principalmente para a mulher, eu acho, né? Porque vocês lembram lá no nosso programa sobre a mulher imigrante, o tanto de relato que a gente escutou, né? Que mulheres passaram e ainda passam por esse processo de mudança de papéis, né? Muitas eram independentes financeiramente e até mais independentes do que o homem, né? No dia a dia. Mas quando a gente muda de país, nesse caso, no casal, né? Um dos dois vai chegar em desvantagem. Não tem jeito, porque por um momento não vai poder trabalhar, Sim. ou porque tem mais dificuldade de encontrar, né, como foi o que a gente falou agora há pouco, áreas diversas, a validação do diploma, um tem que esperar. Então, muitos dos nossos ouvintes, né, e seguidores falaram dessa dificuldade, dessa espera, que geralmente é da mulher. Infelizmente, existe para os homens, é claro, a gente também teve casos aqui, pessoas que falaram a respeito, mas isso acaba se tornando um teste para a relação mesmo, né? E geralmente um dos dois tem que colocar o ego de lado. E geralmente, gente, vocês sabem, né? Aqui abafa, mas a mulher é que bota mais o ego de lado. Porque se você for depender do homem pra botar o ego de lado, é mais complicado mesmo, né, Jana? Não, e pra ele tá tudo sempre ok, né? Não vê problema em nada. Tá tudo ótimo, tá tudo andando super ok. E a mulher que né, tipo assim, ai, nossa, mas você se preocupa demais. A preocupação. A gente vai acabar sempre pensando mais, né? É. Sempre overthinking mais, Sim. né? Então, E é aquela coisa, né? Considerando que quando você pode se planejar do jeito que for, as coisas nunca vão andar como planejado quando se trata de imigração. Sempre vai ter no meio do caminho alguma coisa, ou o programa muda, ou você aplica para um visto e demora muito mais do que você esperou, ou você vê que o college que você entrou não tem nada a ver e você quer mudar no meio do caminho. Então, sempre vai ter alguma coisa para você lidar. E acho que qualquer problema relacionado à imigração sempre é um problema muito grande, né? Não tem jeito, porque é a sua vida ali dependendo totalmente daquilo. Ou dá certo ou dá certo. A gente recebeu também alguns relatos, outros relatos, né, por mensagem, por e-mail. Lembrando que o nosso e-mail é o longedecasa.ca@gmail.com. Então, se você precisar contar uma história maior, que a gente sabe que nem sempre cabe lá no Facebook, no Instagram. é verdade. Pode mandar por lá. Então, uma das perguntas que a gente fez foi: o estresse da imigração afetou o seu relacionamento? 62% das respostas foram de que sim, o relacionamento foi afetado pelo processo da imigração. E quando a gente perguntou o que pesou mais no relacionamento durante esse processo imigratório, a maioria respondeu que foram objetivos diferentes que pesaram. E em segundo lugar foi a falta de cumplicidade. Sim, às vezes a cumplicidade vem do lado só, né? Sim. Não é querer falar, mas assim, geralmente a gente escutou muita reclamação a respeito disso, né? Um dos dois estava bem comprometido ali pelo desenvolvimento do casal e o outro estava muito comprometido com o seu próprio desenvolvimento, meio que deixou o casal de lado, né? Uma das nossas seguidoras, ela deixou um comentário assim: aqui eu me divorciei. Os problemas que já existiam aqui se maximizaram. E uma outra disse: casei muito mais rápido do que o normal para que meu marido tivesse o PA.
pronto, Ela ainda falei, emendou né? com pronto, Hashtag falei. pronto, falei. É, porque assim, se percebe aí que ela tá com um leve ranço. Sim. Que é verdade, às vezes fica aquela cobrança, né? E às vezes depende da mulher aquilo, bora decidir, bora decidir. É, porque assim, venhamos e convenhamos, eu vim sozinha e a gente sabe que contar com dinheiro vindo de um lado só é muito mais difícil. Sim. E aí vem aquela coisa, então vamos casar pra ontem, porque pelo menos vão 2 pessoas com o visto de trabalho. E aí você vai na pressa sem ter muito, né, 100% de certeza. Quer dizer, 100% de certeza a gente nunca tem, né? Tem, é. Mas meio que entrega pra Deus, né? É, Vai mas sem entregar pra ter Deus. aquela certeza se o cara vai ser realmente o companheiro, né? Se Sim, ele vai cumprir sim. ali o acordo até o final. É, no meu caso, eu cheguei aqui casada, né, com um visto de trabalho. Então, eu sabia que meu marido ia estudar na época, esse era o plano, né? Ele ia estudar, eu ia trabalhar, ele ia fazer um mestrado. É, ele também, naquela época, não podia trabalhar, ele só podia estudar. Então, foi 1 ano e meio nessa vibe, né? Mas, quando eu cheguei aqui, eu não tava pensando muito no meu próprio desenvolvimento, né? Pelo menos não nesse primeiro ano, porque a gente sabia que dependia do estudo dele e do meu trabalho para que a gente terminasse naquela fase logo. E gera estresse, claro, porque, obviamente, você tá num lugar novo, você quer sair, você quer comprar. No meu caso, eu queria muito estudar, né, também. E como estudante internacional naquela época seria impossível, né? E isso, claro, gerou muito conflito. Eu vejo que as pessoas que têm relacionamentos e vêm pra cá, elas acabam se apoiando muito mais no outro. Né? E a relação de dependência emocional, ela também fica um pouco maior. Nossa, porque, é muito maior. né, um levanta, o outro cai. Aí o outro cai, o outro levanta, fica meio assim. Eu já passei por umas fases aqui no meu relacionamento e não é fácil. Às vezes a gente precisa lembrar pro outro também que existem as necessidades da gente, que elas talvez não, elas também são importantes. E o outro tá tão focado em correr atrás do dele que se não houver diálogo, as coisas desdenham mesmo, né? É fácil você deixar o dia a dia estragar o relacionamento, porque aqui a gente fica estressado grande parte do tempo, né? Pelo menos aqui no início. Nossa, a gente fica naquela coisa de viver como se estivesse sendo caçado. Em alerta constante, né? Viver em alerta. A gente vive em estado de alerta. Pelo menos no início é bem aquele medo assim. de, se eu perder meu emprego, o que é que eu faço? Vou voltar pro Brasil como? Já vendi tudo lá, não tenho mais nada lá. Como é que eu volto com a mão na frente e outra atrás? Aí vem a parte de imigração. Cada e-mail que você recebe é um ataque cardíaco, meu Deus. É um e-mail, né? É do governo, não é? Gente, não, e se você voltar pro Brasil, né, Jana? Se voltar pro Brasil, você vai ter que começar tudo de novo lá também. Porque lá é buscar emprego de novo, é você, né? Dependendo da quantidade de tempo que você tá aqui, nossa, faz uma diferença absurda, né? Diferença. E você falou isso, né, de um ir levantando o outro. Eu lembro que uma vez eu vi um vídeo no senhorzinho que ele falava assim, que a gente cresce ouvindo de que relacionamento é 50%, 50%, né? Mas ele falava, não é assim que funciona. Tem dias que eu vou acordar 80%, minha mulher só vai acordar com 20% e 20% é o máximo que ela pode dar naquele dia. E eu vou ter que dar mais de mim. Sim. E vai ter outros dias que vão ser o contrário. Eu vou estar com meus 10%, ela vai estar com 90% e ela vai estar que dá muito mais por mim do que eu por ela. E é isso. Sabe, aqui é essa montanha-russa constante. Uma hora alguém vai ter que dar mais, outro vai ter que dar menos, mas um tem que segurar o outro. Eu percebo que aqui o divórcio, né, essa perda, dói muito mais, porque o outro vira o seu mundo. Sim. Aqui você não vai ter sua família para te apoiar, tem amigos novos que você faz. É diferente de você falar com seus amigos que estão lá no Brasil, que é por telefone, é por vídeo. Você se vê realmente sozinha. Quando você vem com seu marido, seu marido é seu amigo, é sua família, é seu marido, é seu tudo. Vocês vivem ali naquela bolha de vocês dois, né? Então, quando você perde, é muito maior, né? A queda é muito maior. Não, e passar pelo processo da separação sozinha também, né? Porque se você não tem a sua rede de apoio, aqui você tem, mas é bem menor, né? É bem diferente. E você conhece as pessoas há muito pouco tempo, né? Ali no Brasil, que você tem a sua vida, seu mundo, né? Então, passar por esse processo sozinha também, né? Não é fácil. A gente fala sozinha, porque somos mulheres aqui, mas os homens também passam pelo processo da separação como as mulheres, né? Não dá tempo muito de estar sofrendo, né? Porque você tá em outro país, você tem que correr para pagar suas contas, trabalhar, cuidar de filho, se estiver estudando, estudar. É tipo assim, enxuga a lágrima, sacode a poeira e vai. Engole e vai. Sobrevivência mesmo. Mesmo sobrevivência. Ia falar dos casais que acabavam se separando antes mesmo, né, de um deles vir, que a distância acabou separando. E foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha contado pra vocês antes que quando eu vim eu era casada, mas eu vim primeiro e o meu ex-marido ele viria depois. Então eu vim pra me organizar aqui, organizar com o meu visto, juntar um dinheiro pra ser possível, né, de alugar um canto para depois ele vir. No caso dele, ele conseguiria pedir uma licença de 2 anos, né? Ele era da Marinha, então ele conseguia pedir essa licença de 2 anos, então não seria um risco, então assim, nossa, eu estou pedindo demais pra você já largar tudo. Já na vantagem já, né? Aí ele poderia, tipo assim, vou
pedir essa licença aqui por 2 anos, e depois, se não der certo, voltou, pelo menos se alguém tem alguma coisa certa. Mas acabou que em menos de um ano, ele já se arrumou por lá, né? Já arrumou uma outra pessoa, Eita. seguiu a vida. Eu fiquei sabendo por aqui, assim, pela internet, né? Meu pai. E imediatamente foi aquela coisa de, olha, quer saber? Foi um livramento. Assim, na mesma semana eu já tava atrás e falei com minha irmã, que era advogada, olha, pode começar o divórcio, não quero saber, não quero conversa, acabou. Nossa, e aí, sabe o que é engraçado? Que a gente vem com essa... A gente vem não, na verdade. A gente tem uma visão, não sei se você pensava assim, mas a gente tem uma visão assim, quando um vai embora pra um outro lugar, que essa pessoa vai estar super ocupada ali, vai curtir pra caramba, vai conhecer gente nova e tal. Só que a pessoa que fica não tem noção que você tá correndo atrás do seu rabo aqui, né? Você tem que se matar aqui, não tem tempo nem de pensar. Exatamente. Sendo que o cara que ficou lá, ou a menina que ficou lá, a vida dela continua na boa, exatamente, né? não tem os desafios. Você já Sim. tá lá na sua mesma casa, seu mesmo emprego, suas mesmas coisas. E quem vem só tem que aguentar o peso. Sim. E sem contar toda a cobrança. Na época, além de eu ter que lidar com divórcio, com traição, eu tive que lidar com o julgamento. Nossa. Sabe? Da família dele, da minha própria família, de ser aquela coisa, mas o que é que você queria? Você foi embora, você abandonou, sabe? Sim. E aí foi aquela... Não abandonei ninguém. Existia um acordo, tinha né? um plano, tudo foi né? muito conversado. Mas hoje é aquela coisa de que, tipo assim, que bom que aconteceu isso. Ainda mais hoje eu vendo tantos relatos de outras mulheres, sabe? Que chegaram aqui, que investiram pesado pro marido, né? De pagar o college do cara e chegar aqui e ser abandonada. Eu vejo que, cara, assim, dos males o menor. O menor. A gente, no meu caso aqui, você falando, né, que a gente tinha um plano, a gente sempre vem com tudo meio que organizadinho, só que a gente sabe também que as coisas desandam, né? Quando você chega, sempre vai dar alguma coisa errada. Eu tinha esse pensamento antes, Jana, quando né, Bruno pensou em fazer o mestrado, ele recebeu a bolsa dele de mestrado, a minha ideia era ficar lá. Porque eu não queria abrir mão da minha vida profissional. Minha vida profissional tava boa, né? A minha vida lá no Brasil tava ótima, tudo bonitinho, eu não pensava em vir. O destino meio que quis que eu viesse, né? Uma hora eu vou contar pra vocês, acabei vindo, mas eu conheço gente que ficou esperando no Brasil. O relacionamento não vingou, que é o seu caso, né? Mas às vezes não vinga pela pessoa que esperou lá também. E vice-versa, porque as pessoas, né? A pessoa que viaja fica, o que eu falei agora há pouco, fica com o corpo no lugar novo, mas a cabeça fica no lugar antigo, né? Sua cabeça tava lá, né? Você trabalhando aqui, fazendo as coisas aqui, sua cabeça lá. E quando que você percebeu, Jana, que tava desandando? Quando que você começou a ver, assim? Foi logo de cara? Ou demorou um tempo pra você ver? Demorou um pouco, sabe? Porque até então você vai ali conversando mais, dialogando mais, e as conversas começam a ser mais espaçadas, a pessoa começa a sair muito mais, e aí você já começa a perceber, tem alguma coisa, né, estranha acontecendo, a coisa vai ficando ali mais fria, tanto que quando aconteceu o que aconteceu, eu praticamente já tava assim, esperando, sabe? Tipo assim, olha, a coisa já tá meio estranha, é melhor já começar a trabalhar a minha mentalidade de que isso não vai dar certo, isso vai desandar em alguma hora. E foi o que realmente aconteceu. Nossa. E aí, na época, me enfiei, obviamente, no trabalho para ocupar a mente. Segui o meu plano aqui. E não foi amigável, né? Vocês acabaram... Não foi nada amigável. É aquela coisa, sabe assim, dizem que a gente conhece o outro no divórcio. Sim, uma das frases, assim, mais certas, né? Sim. Acabei conhecendo um lado, assim, que eu não fazia ideia. E falando nisso, tem até um depoimento, né, de uma seguidora nossa, que eu acho que também foi mais ou menos assim, né? Apesar deles terem vindo em casal, foi um divórcio, assim, que foi bem conturbado, pesado, né? Eu vou ler aqui pra vocês, gente. Então, vamos lá. A gente vai ler o depoimento da Eleonora aqui. Gente, Eleonora, um beijo. E eu vou ler o depoimento na íntegra, porque ela começou com biscoitos. E como a gente adora biscoitos, eu vou ler aqui, ó. Oi, Jane e Dani. Começando dizendo que adoro ouvir a voz de vocês no meu rádio. Parabéns pelo programa. Nossa, fiquei me achando agora muito famosa. Um beijo, amore. Vamos lá. Ela vai contar aqui do relacionamento dela, tá? Vamos lá. Não posso dizer que meu relacionamento acabou por conta do Canadá, mas eu posso dizer que o Canadá é a prova de fogo que a gente não espera. Ai, falou tudo. Os sinais já existiam, mas a gente tenta se enganar acreditando que sob outras circunstâncias as pessoas vão mudar.
Casamento aqui ou vai ou racha. Olha, só falando verdades até agora, nossa diva. A experiência de migrar é como nenhuma outra. A pressão de mudar de país, não ter referências no novo país, ter que começar novos ciclos, amizade, trabalho, não ter as amizades estabelecidas que nos entendem e acolhem, né? Foi o que a Esquilinha falou, né? A rede de apoio. Aqui a gente vira cozinheira, doméstica, secretária, mãe para as mães, trabalha 40 horas e mais além de ter que estudar, né? E muitas vezes não há parceria e foi o que aconteceu no caso dela aqui, né? Muita responsabilidade para levar sozinha. No começo, eu achava, eu levava numa boa, que só podia trabalhar 20 horas semanais, né? Porque quando você estuda, né? Você só pode trabalhar 20 horas, no caso dela aqui. Mas ainda, além de tudo, ela tinha casa, comida, roupa lavada, ela tinha que fazer, né? Limpar a casa, roupa, compra, cachorro, serviço de secretária, mãe do parceiro, além de consultora de imigração, né? Sim. Porque ela tinha que estudar para o processo, tudo com ela. Sem tirar o mérito dele, que trabalhava bastante. É o que a gente fala aqui. Os papéis, eles são cumpridos, mas muitas vezes é o acúmulo de papéis para mulher, né? É exatamente isso. Toda mulher sabe que trabalho de casa não acaba nunca, não tem férias, não é remunerado e nem reconhecido. Tá só falando verdades, nossa diva. Quando comecei a trabalhar integral, não perdi nenhuma dessas funções e acumulei novas, como 44 horas semanais, cortar grama, tirar neve, já que tínhamos mudado para uma casa maior. Esse é um outro tópico também pra gente discutir, viu? Que casas grandes aqui. Você ter casa grande é E complicado. ela falou de cortar grama, não sei se você já observou, quando eu ando na rua, eu sempre observo, a maioria das pessoas que estão cortando grama é uma mulher. Eu vejo bastante mulher cortando grama. Eu vejo bastante, bastante. Eu vejo em dupla também bastante. Eu vou ficar quieta na grama, porque lá em casa quem corta grama é o homem. Você não quer essa função pra mim agora, não. E aí, vamos terminar aqui o relato dela. Ela fala assim, não me arrependo, me arrependo de não ter enxergado antes e ter dado tantas chances pra algo fadado ao fracasso, mas a gente erra tentando acertar. Eleonora, na verdade, a gente vai lutar até o fim pelo que a gente acredita, né? Não tem como a gente se sentir fracassada. Infelizmente, os relacionamentos acabam e você tendo a certeza de que fez o que você podia, mulher, né? É isso que importa, né? O julgamento vai ter mesmo, infelizmente. E é isso, o acúmulo de funções pra mulher. Isso é uma coisa bem complicada mesmo. E é como ela falou, a mesma coisa que ela falou sobre ser a consultora ali de imigração, foi a mesma coisa que a outra também falou, né? Sim. Porque aí você acaba se preocupando muito mais com isso, de correr atrás, de resolver, de preencher. E pro cara parece que tipo assim, eu estou trabalhando, estou pagando as contas de casa, tá tudo certo, não preciso me preocupar com mais nada, deixa que a empregada, né? Essa questão de pagar as contas da casa é bem complicada, porque a gente vem com essa mentalidade de lá do Brasil, que o homem, ele, né, muitas vezes ele é o provedor, porque ele geralmente ganha mais. E aí, quando a gente chega aqui, que o homem continua nessa função e a mulher tá meio que dependendo financeiramente dele, a impressão que dá é que a gente ele tá fazendo um favor pra gente, né? Sim. Quando, na verdade, é uma relação de parceria, não devia existir essa cobrança, né? Complicado, gente. E por falar nisso, de pagar as coisas, ainda tiveram vários relatos, né? De mulheres que, assim, venderam tudo que tinha, só não vendeu as calcinhas. As calçolas brasileiras, que são artigos de luxo, valem muito as calçolas brasileiras. Se você não sabe do que estamos falando, ouça os programas anteriores que a gente mencionou lá. Venderam tudo, assim, pra pagar, né, o college do cara. E assim, o cara sequer esperou terminar o college, né, pra dar o pé na bunda. Já foi muito antes. Uma delas, né, que é a Hakuna Cansada. A nossa Hakuna Cansada. Beijo, querida Hakuna. Ela falou assim, né, que o cara, ele veio com o objetivo de fazer um mestrado. Tá. Então, a gente veio com o visto de estudante. O objetivo é que ele tinha que só estudar. Ela ia arcar com a parte de trabalho enquanto ele estudava. Só que no caso dele, isso não aconteceu. Ele não conseguiu terminar o mestrado, se acomodou no meio do caminho. E aí veio o filho e as coisas começaram a pesar mais ainda. Eita. Quando a gente tem filho, o trabalho é dobrado. E aí o cara não tinha empatia. Não tinha essa coisa do, poxa, já que ela tá trabalhando fora, já que, né, tem criança e tal. Tá, diva trabalhando fora, cuidando da criança e o outro lá estudando. Tá. E o outro lá estudando. E na verdade, já nem estudando, né? Que nem isso. E aí, no Brasil, ele era aquela coisa que tinha empregado em casa, filhinho de papai, então não fazia muitas coisas. Aqui, como a gente não tinha empregada, ele achou que eu era a empregada. E mais ainda, a mãe. Eita. Então, eu fazia tudo sozinha, minha rotina, tudo. E ele não quis saber de nada, se acomodou. Com isso, vieram as brigas, veio a falta de paciência. Ou seja, aqui ele queria tudo na mão.
a pessoa não conseguia lavar um prato, não conseguia fazer comida. Então, assim, se você trabalha fora, o mínimo que você tem que fazer a pessoa que está em casa, que não está trabalhando, Te dá pelo o menos suporte. manter a casa, né? Fazer alguma coisa, colocar uma roupa para lavar. E isso não acontecia. Quando a gente não tem uma rede de apoio por perto, e quando se tem filho, as coisas pioram muito. Então, meu casamento não sobreviveu por conta disso, sem rede de apoio, sem parceria, sem o marido e sem um pai de verdade, sem responsabilidade. O fim foi o que aconteceu. É pesado, pesado. É complicado. E não é o único relato, não. Tem muito nesse sentido, Sim, né? Vieram vários assim. teve uma outra pessoa também que fez a mesma coisa, né? Que acabou vendendo tudo para pagar o college do marido. E aí ela até falou assim, né? Que ela viu lá o nosso post, ela falou assim, porque ele era um aproveitador e me usou para ajudar a pagar a faculdade. Gente. Vendi tudo que eu adquiri na minha vida nos 33 anos. E quando vim pra cá, eu só trabalhei, tô trabalhando até agora. Me desculpa esse desabafo, mas ele só me usou e eu caí de pata na conversinha dele. Mas, hoje em dia, né, ela se achou, a gente vai até falar sobre isso, né, de relacionamento da reconstrução. Ela se Sim. achou com outra pessoa, ela conseguiu. Hoje em dia ela tá com um canadense, que é uma pessoa, assim, maravilhosa. Ela tá construindo a família dela. E foi um caso, assim, que ela passou por bastante problema. Se separaram também antes mesmo dele terminar o college, né? Ele já tava seguindo a vida dele, mesmo casado. Eu acho que é Então, ingratidão, né? A frustração de você saber que você sim, entrou nesse projeto com a você pessoa. investiu tudo que tinha naquela pessoa. Sim. E ela, né, não pensou duas vezes antes de te deixar pra trás, Sim, né? sim. Vamos usar um pouco da recuperação, né? Como reconstruir, então, esses relacionamentos que terminam, e muitos deles de forma traumática. A gente sabe, já discutiu aqui, que terminar um relacionamento é difícil, é muito mais difícil quando a gente tá num país estrangeiro, longe da rede de apoio, né? Com outro idioma, a gente não sabe para onde correr. Até os trâmites mesmo, como que a gente fala? Os trâmites Do divórcio. de divórcio, essas coisas mais de lei, né? É tudo bem complicado, até o processo da imigração mesmo, né? A gente recebeu mensagem de muita gente, mas duas delas foram de mulheres cujo relacionamento terminou aqui depois da imigração e de forma muito traumática, que teve abuso físico, inclusive, né? Elas duas disseram que um dia elas querem contar a história, elas não entraram em detalhes, mas elas falaram que não se sentem preparadas ainda, mas que elas querem um dia compartilhar essa história com a gente. E o que a gente sente, né, dessas meninas, eu quando eu li o relato delas e conversei um pouco com elas, é que fica aquela tristeza, porque acabou o relacionamento, mas fica a culpa também, que você falou no começo, né? Fica a culpa, fica o medo, fica a insegurança, pra onde que eu vou agora, né? Eu, sinceramente, eu já imaginei, já na situação de ter que, de repente, me virar sozinha por aqui, e eu já entrei em pânico várias vezes, né? Sim. Claro, tirando o fato de que eu sou extremamente ansiosa, mas a gente para pensar, porque essas coisas podem acontecer. E é complicado quando o projeto é feito em casal e um dos dois fica para trás por um tempo, né? Se acontece um rompimento aí no meio do caminho, a gente fica sem chão. A gente sabe que a gente se vira, mas que o preço a ser pago é muito maior. Quando a gente Muito. tem que se virar sozinha em outro país. Sim. Se tivesse no Brasil, por exemplo, ninguém quer voltar pra casa dos pais, mas você sabe, pelo menos você tem uma cama lá Se joga pra na cama do pai e da mãe, pelo pra menos não uma passar noite fome, você você sabe que tem ali o seu ponto. Mas aqui você se vê praticamente sozinha, né? E aí vem aquelas coisas do, meu Deus do céu, vou pra rua. Sim, nossa. É mais ou menos isso, Total. né? A gente tem uns áudios aqui pra ouvir da Cris. A Cris mandou áudios pra gente aqui e muito obrigada, viu, Cris, aí pela contribuição com a gente. Ela vai falar um pouco também. A Cris também passou por um processo de separação, chegando aqui no Canadá, e ela vai contar um pouquinho pra gente. Bora lá? Quando eu vim pro Canadá, a gente já não tava 100% não. A gente teve problemas no Brasil e a gente tomou a decisão de vir pra cá pra ver se a gente dava uma chance pro nosso casamento. Com a ideia de salvar mesmo o nosso casamento daquela rotina horrorosa que a gente tinha no Brasil, de só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar. Uma rotina horrível de trabalhar incessavelmente, incansavelmente, e a gente não tinha tempo pra gente. Então a gente veio buscar qualidade de vida aqui, né? E salvar o nosso casamento. Mas chegando aqui, eu como estudante e ele como trabalhador, ele chegou e voltou à rotina dele normal, de trabalhador, trabalhava todos os dias 8 horas. Ele já chegou, teve o privilégio de chegar e já conseguir emprego em 2 semanas, como engenheiro, na mesma área que ele trabalhava, da mesma forma que ele trabalhava. A única diferença é que ele trabalhava mais tempo em inglês, porque ele já do Brasil ele já trabalhava viajando e fazendo coisas em inglês mesmo. Então, para ele não mudou praticamente nada, só o local, sabe?
E aí eu que tive que dar um passo atrás, voltar a estudar, fiz na minha área, mas mesmo assim não foi uma coisa que agregasse muito para mim, foi college mesmo, não foi pós-graduação e nem mestrado. Mas eu estudei pra caramba pra poder passar, pra poder conseguir. E ao mesmo tempo que eu tava estudando, eu tava cuidando de uma criança de 3 anos, um bebê ainda, né? Cuidando da casa. E no Brasil eu tinha empregada, aqui eu não tive. Então eu tava cuidando da casa, cuidando de uma criança de 3 anos, estudando e ainda estudando processos de imigração pra gente poder conseguir aplicar durante o meu processo de trabalho. E isso estafou, foram 2 anos trabalhando assim, e eu não tive o companheiro. Eu não tive apoio emocional, eu estava sozinha, eu não tinha com quem contar. Eu não tinha apoio de ninguém, e a pessoa com quem eu contava era ele, a pessoa com quem eu quis emigrar para salvar nosso casamento. E ele continuou fazendo a mesma coisa. Ele trabalhava, eu não podia sair dessa situação porque eu não trabalhava. Então eu acabei ficando nas mãos dele durante esses 2 anos, eu não pude fazer nada. E aí, ao final ainda, quando terminei o college, eu comecei a trabalhar, eu terminei o college em abril. Em maio eu fui para o Brasil, porque era casamento da minha irmã. Em junho eu consegui emprego, não na área como assistente, né? Eu comecei ganhando 20 por hora, bem pouco ainda. Mas eu não vi a hora de me libertar, sabe? De sair daquele sufoco, daquele casamento horrível, que ficou uma coisa muito mecânica, sabe? Ele mesmo sendo um homem maravilhoso, sendo uma pessoa honesta, é, ele ainda é, ele é uma pessoa muito boa, é tanto que nós temos uma amizade, né? Mas ele não foi o companheiro que eu mereço. Então, eu acabei. Aí em junho eu consegui emprego, 3 meses depois do probatório, eu pedi o divórcio. Em agosto eu pedi para a separação, e ele ainda veio com aquela história de, nossa, eu achei que a gente fosse conversar. Meu Deus, conversar o que mais, né? Tá tudo tão claro, né? E a gente conversou no Brasil como que ia ser, eu deixei bem claro pra ele as situações, o que que a gente ia passar. E mesmo assim, ele decidiu continuar com a vida dele pacata do jeito que tava, só trabalhando e pagando contas da casa. Eu tive pelo menos 7 mulheres que eu conheci próximas que se separaram por abuso físico, mental, né, psicológico. É, eu não sei se alguma coisa acontece no Brasil que os homens vêm pra cá e ficam violentos, ou se eles já são de lá e a mulher começa a perceber a violência psicológica aqui no Canadá. Gente, é pesado, né? E ela falou isso e teve as seguidoras da gente que passaram por esse de abuso, falaram que ainda não tá na hora delas falarem sobre Sim. isso. E não vou nem dizer incrível, né? Tipo, é bizarra a quantidade de mulheres que passam por abuso físico aqui. Não, e a gente convive com essas meninas, às vezes em festas dos brasileiros, a gente E não não tem faz ideia, hein? ideia. A gente Não não tem faz ideia, a gente ideia. acha que tá tudo muito Sim, bonito, porque no porque eu Instagram já, ninguém vai botar, né? exatamente, eu já conheci casos desse que se você olha pro cara no meio de uma festa, no meio de um evento, você jamais acreditaria que aquela Sim. pessoa era capaz, porque normalmente é esse o perfil. É. É um perfil super sociável, é um perfil que quando tá entre amigos vai ser aquele cara super gente boa, e é aí onde pesa mais ainda, porque quando a mulher resolve abrir a boca e ela resolve denunciar, que geralmente é a vítima, infelizmente, as pessoas já desconfiam da vítima, e quando o cara passa essa máscara de um bom Do cara, bom moço, né? um bom moço, é É. muito mais difícil ainda. É. Mas é como ela falou, né? Aqui tem realmente a chance do cara conseguir controlar a mulher que tá ali totalmente dependente financeira dele em outro país é Sim. muito maior. Sim. E aí ele bota a garra de fora, né? Exato, ela até mencionou da terapia, né, que ela falando que é terapeuta, e geralmente a gente já fala que a terapia é necessária no Brasil, né, a gente já discutiu aqui algumas vezes que ela é extremamente necessária nesse processo de imigração, né, o quanto a gente tá vulnerável, mas eu acho que a relação precisa muito desse cuidado também, né, na verdade eu acho difícil os dois estarem sempre centrados ao mesmo tempo, né, mas se um dos dois estiver em dia com a saúde mental, eu acho que é mais fácil de segurar a onda, né? No meu relacionamento mesmo, eu acho que eu sempre estive mais para baixo do que para cima. Né? Mas graças a Deus, às vezes que eu tava mais para baixo, né? Meu marido tava numa fase melhor e vice-versa. Então, quando ele caiu, eu ainda consegui ajudá-lo a levantar. Mas
A gente, inclusive, teve participação de um homem. Eu vou até colocar isso aqui, porque é importante, gente. Os meninos, eles não participam muito, mas a gente super valoriza quando os meninos participem. A gente quer ouvir a voz dos meninos também, né? Esse nosso amigo aqui, o Castorzinho fofo. Castorzinho felpudo. O nosso Castorzinho felpudo disse o seguinte, ó. Ele disse assim, eu cheguei bem triste porque eu tinha deixado a ex pra trás no Brasil. Foi mais ou menos assim, né, Jana? Ele deve ter deixado a menina lá, falou, vamos, bora, vou ver o que vai rolar quando eu chegar lá. E hoje, tenho certeza de que ela não ia aguentar nem um mês aqui. Com 0 inglês, longe da família, sair da zona de conforto não é pra qualquer um, não. E talvez se ela tivesse vindo, o relacionamento não teria sobrevivido, pelo menos eu acho assim. E realmente, eu acho que ele mesmo já viu essa deficiência aí. Ele viu que ele ia precisar de alguém ali, tough, né? Do lado dele ali. Um outro homem, né, que deixou depoimento também, e tipo, se as mulheres já não quiseram mostrar, né, as caras agora, o homem é que não quis mesmo. Ele foi um dos casos que teve que, né, se divorciou, mas teve que continuar junto, porque não dava pra cada um pagar a sua conta, teve né? Que ficar na mesma casa. Teve que ficar na mesma casa. Mas também foi uma coisa que ele já tinha consciência que o casamento acabaria de qualquer forma. Mesmo que eles estivessem no Brasil. Então, aqui foi meio que, tipo assim, a gota d'água que tava faltando, né, pro copo transbordar. O desencargo de consciência. Vamos migrar como desencargo de consciência. Meio assim, né? Meio essa vibe aí. E, gente, claro também que tem o outro lado dos casais que sobrevivem, né? Ai, glória a Deus. Alguém escapou aqui nesse programa. Por enquanto temos casos de sucesso, graças a Deus. Tá aqui 50%, 50%, né? O caso que deu certo e o caso que deu certo também de outra forma. Claro, exatamente. Também deu certo. Deu errado pra dar certo. Deu errado pra dar certo, exatamente. É isso aí. Então, eu vi um estudo que analisou 11 casais e que estavam juntos há pelo menos uns 2 anos, né? E vivendo como imigrantes entre 2 e 10 anos. E aí, o que é que o estudo mostrou? Que o estresse da imigração, a mudança de país e cultura, a distância da família, a instabilidade, pode sim gerar conflitos no relacionamento, como a gente já viu aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, também ele pode fortalecer o laço entre o casal. Sim, criar cumplicidade, né? Exatamente. O estudo mostrou que a necessidade de enfrentar desafios juntos, como buscar trabalho, aprender uma nova língua, criar os filhos em outro país, pode aumentar a intimidade, a parceria e o apoio mútuo, que é o que praticamente todas as mulheres, né, estavam esperando no depoimento. Tipo assim, nossa, mas cumplicidade, né? Cadê a cumplicidade nessa hora? A comunicação aberta, o espírito de sacrifício e a empatia aparecem como ferramentas mais importantes para manter uma relação saudável nesse processo. Por outro lado, a falta de rede de apoio social foi sentida por muitos, tornando o cônjuge a principal e, às vezes, a única fonte de suporte emocional, que é o que a gente estava falando, né? O outro vira o tudo. O seu mundo, Isso mostra como a conjugabilidade se torna muito mais central durante a imigração. No fim das contas, o estudo concluiu que, embora a imigração traga desafios, ela também oferece a oportunidade de reforçar a união, desde que o casal esteja disposto a se adaptar e caminhar juntos. Sim, é isso. A cumplicidade, realmente, eu noto que existe mesmo, aumenta a cumplicidade do casal, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um terreno bem... É bem... O limiar ali, né? É bem complicado, porque ou vai ou racha. Ou vai ou racha. Essa impressão de vai ou racha mesmo, a Eleonora falou, né? Vai ou racha. Exato. Porque se o cara ele não for se ele não for aquele companheiro mesmo ali, pau pra toda obra, é o seu casca de bala, como a gente fala lá em Pernambuco, é a hora que você vê. E a paciência também, né? Eu vi uns dados aqui do Statistics Canada, que fala que mulheres nascidas no Canadá se divorciam 2 vezes mais do que as mulheres imigrantes. Só que aí tem um ponto, né? A gente pode pensar em 2 fatores. O primeiro é que talvez realmente essa cumplicidade, essa resiliência, né, fazem com que o casal permaneça junto, ou talvez, né, e aí se solidifique o relacionamento e eles permaneçam junto, mas ao mesmo tempo pode ser também a questão da necessidade, né? Os casais não se separarem simplesmente porque precisam estar juntos e não tem opção, né? Às vezes estão separados ali e ninguém sabe, todo mundo acha que tá tudo certo. Tá tudo certo, né? E tem aquela coisa muito da cultura brasileira também, né? Que a gente ouve, assim, desde criança
casamento é pra sempre. Sim. Dê seus Sim. pulos, dê um jeito de manter o casamento, não vai Sim. separar. Então, A quantas decepção, né, de mulheres, falar. quantas mulheres aguentaram isso? Se a gente olha pra trás, quando vai ver a história, sei lá, mas a sua avó ficou 50 anos casada, e dos 50 anos ela apanhava 30. Tem que ter paciência, tenha paciência com seu marido, né? Exatamente. Tem essa visão, existe ainda, é Tem bem essa complicado. visão, né? E aqui no Canadá, vem a parte da cultura que também não é assim. Né? Tentou, não deu certo, beijo, tchau. Mas no caso do imigrante é muito isso também, sabe? Aquela coisa do, olha, não tem jeito, a gente fica junto, E dá você um jeito contar, até né? a última gota. Chegar no Brasil e contar pra família, né? Poxa, foi pra lá e acabou o casamento, né? Tinha um plano tão bom de crescerem juntos, enfim, é bem complicado mesmo. Então, nem só de fim também, né? Vive a imigração, como a gente falou, tem muita gente que termina e se reencontra. Começa a namorar a si mesma, namorar outras pessoas, começa a ver a vida de outra forma. Eu mesma, depois da minha separação, eu fiquei assim, um bom tempo sozinha, aproveitei para conhecer, para passear bastante aqui no Canadá, para viajar sozinha, para me encontrar. E eu acho que isso fez um maior diferencial, sabe? Quando eu olho o meu relacionamento hoje em dia, a maturidade que eu tenho, eu vejo que tem muito mais chance das coisas darem certo do que com a mentalidade da Janaíne que chegou aqui há 8 anos atrás. Então, é fundamental que nessa pausa você pare também para se olhar. Eu sei que é dolorido, eu sei que tem muita decepção, mas tem que ver isso também como uma chance de recomeçar. Sim, eu não me separei aqui no Canadá, graças a Amém, Deus, nem mas... Amém, mas eu já me separei no Brasil, então a gente sabe que separação também é uma oportunidade de renascimento, embora seja muito dolorosa, né? E eu acho que aqui a gente tem essa oportunidade em dose dupla, né? Sim. A gente renasce também com o fim de um relacionamento e nesse processo todo de migração, né? E é aquela coisa, né? No final do relacionamento, a gente sempre acha que, tipo assim, nossa, mas nunca mais eu vou encontrar alguém, porque eu tô velha, porque agora eu tenho um filho. Mas... E não tem isso aqui não, viu? Não tem esse isso negócio aqui aqui no Canadá não tem não, viu? Conheci vários casos já aqui, graças a Deus, e que, tipo, o relacionamento terminou de uma maneira horrível, mas que depois a pessoa encontrou uma boa pessoa e tá muito bem, obrigado. E é aquela coisa que você olha pra trás e até pensa, né? Graças a Deus. Sim, o livramento, gente. Mas pra quem estiver passando por problemas, a gente tem aqui uns contatos que podem ajudar, né? Lembrando que quem precisar de contato pra terapia, recomendações, etc., a gente também pode ajudar nesse sentido, tá? Peçam ajuda pra gente lá pelo Instagram, e aí a gente pode dar os contatos pra vocês. Isso. Aqui, a gente desculpa, tem um PDF muito bom, que eu achei com vários contatos. Então, legal, precisar, isso. manda mensagem pra gente que a gente repassa esse PDF que tá bem completo. Bom, aqui em Windsor, a gente tem o Family Services Windsor Essex, que tem programas de aconselhamento matrimonial de casais, familiar e em grupo, né? Tem também a Hires House, a Mothers in Mind, que é voltada para mães e crianças que passam por situações de abuso ou trauma. E lembrando que a definição de abuso aqui no Canadá, gente, o abuso pode ser psicológico, pode ser financeiro, pode ser patrimonial, pode ser físico, né? As definições de abuso foram atualizadas. Não pensem que é só o abuso físico, tá? A gente vai colocar esses contatos lá no nosso Instagram, mas de qualquer forma, se vocês precisarem também, entrem em contato com a gente. Isso, tem mais também o Family Duty Council, para questões judiciais e de família, com a parte de custódia infantil, de suporte, Legal Assistance of Windsor, que é o LAW, L-A-W, voltado para a população de baixa renda. Então, não deixe de pedir ajuda. Gente, o Canadá tem muitos recursos. Nesse PDF que a gente vai disponibilizar para vocês, vocês vão ver que existem vários programas. Tem os centros comunitários, tem uma rede que você pode ligar, sabe? Se está sofrendo abuso, eles te acolhem ali naquele momento. Tem alguns programas também de housing do próprio governo. Porque, você dependia totalmente do seu marido, sofreu abuso, você consegue auxílio também para pagar o aluguel ali por uma parte. O próprio Hiatus... É Hiatus? Hiatus. O próprio Hiatus, ele é um shelter. Então, se você sofre abuso, você consegue ficar lá, você consegue morar lá por um período. E eles se organizam, né, para cuidar da criança, por exemplo, caso você precise trabalhar alguma coisa do tipo. Legal. Então, tipo uma creche, né? A gente falou isso no outro episódio, exatamente. Eles têm creche lá. Como se fosse uma creche lá dentro. Então, assim, tem muitos programas que eu vejo que não são tão divulgados assim, para ajudar
mulheres que ficam nessas situações. E muitas vezes a gente, como imigrante, também não sabe, né? A gente nem tem Sim, acesso a essas às vezes informações, né? Infelizmente, a gente muitas vezes tem que passar pela coisa para correr Pra atrás. procurar, verdade, é verdade. E lembrando que também podem procurar a gente, a Farofa, a nossa associação brasileira aqui, tá bom? No Farofa Windsor. E aí ali vocês também podem encontrar muitas informações em relação a tudo que pode ajudar vocês aí nesse processo, aqui morando aqui em Windsor. Lembrando que nosso programa ele é feito para vocês e por vocês. Se você chegou até aqui agora e você não curtiu ainda esse vídeo, já curte aí, segue o nosso canal, não esquece, hein? Ativa o sininho. Então, manda sua história pra gente lá no Instagram, a gente tem amado que tá todo mundo participando. E a gente sabe que são questões muito profundas, que muitas vezes você tem que meio que enfiar o dedo ali na ferida novamente, relembrar de coisas que vocês não queriam estar lembrando, mas é uma forma de ajudar outras pessoas também. Imagina pessoas que estão ainda se organizando para vir, ou que estão aqui já e estão passando por algum problema, e muitas vezes são esses desabafos que dão força para a pessoa sair de uma situação que não tá bem, ou vir já preparado, sabendo, né, do que pode ocorrer. Sim, a gente agradece muito pela confiança também, porque é muito importante a gente saber que as pessoas confiaram na gente para enviar os seus relatos. Então, obrigada, gente, de verdade. A gente espera que a nossa voz seja ouvida e que a gente possa ajudar muita gente, viu? Então, um beijo, gente, pra todo mundo. Na semana que vem, nós vamos falar um tema vai ser bem divertido semana que vem. Vamos falar sobre perrengues e micos no processo de imigração. Gente, manda seu perrengue, manda seu mico de idiomas. Conta as histórias engraçadas. A gente já recebeu algumas, que a galera vai mandando, Sim. né? Pode mandar pra gente que a gente vai amar. Espalhem nosso programa por aí também. Vamos fazer a comunidade brasileira cada vez mais conhecida e muito bem conhecida, viu? Até a próxima. Um beijo pra todo mundo. E lembrando sempre que a gente pode até estar longe de casa, Mas nunca longe do coração. Oi, gente, que é a Mela. Estamos aqui com a minha amiga, que ela é top em society, viu? É a Débora. Ô, meu amor, vamos mostrar cultura pra esse povo? Não, faz um gritinho aí, falando pra nós. Parabéns. Agora você. Fazer um falsete? É, faz o que quiser.